Bom, pessoal, então, dando continuidade ao nosso estudo sobre alguns movimentos artísticos, certo? Na aula passada a gente viu um pouco sobre o fauvismo e nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre a arte contemporânea, em específico mais a arte contemporânea brasileira, certo? Bom, então, para começar, o que seria essa arte contemporânea? E a resposta basicamente é a nossa arte atual, né? É o momento atual em que a gente vive. Né? Então, muitas vezes essa arte ela é muito complexa, né? E difícil de se entender. Então, por que ela se torna complexa e difícil de se entender? Porque nós estamos passando por momentos muito complexos, né? E também difíceis de entender, como a gente está passando por esse momento agora, certo? Então, basicamente, esses momentos difíceis, né, e complexos também, digamos, interferem nas manifestações artísticas, certo? Então, a arte contemporânea, também conhecida como arte pós-moderna, né? Ela veio depois da arte moderna. A arte moderna foi até metade do século XX, de lá para cá, toda manifestação artística é conhecida como arte contemporânea, certo? Após o término da Segunda Guerra Mundial, né? Por isso ela também é chamada de arte pós-guerra. Né? Então, mas mesmo assim é difícil falar, digamos, o momento exato de sua origem, certo? Na arte contemporânea, os artistas eles passaram a buscar novos meios para se expressar, né? Apoiando na crescente globalização e no avanço tecnológico imediato. Então, né, com esses avanços tecnológicos, né, que a gente teve, o mundo ele ficou cada vez mais veloz, digamos assim, né? Então, a arte ela tem que acompanhar essa velocidade também, né? Para ela poder se desenvolver. Então, ela não pode ficar para trás. Então, por isso os artistas eles estão buscando sempre esses novos meios de se expressar nesse mundo tão, digamos, midiático, né? Certo? Algumas características da arte contemporânea. Ela abandona os suportes tradicionais, né? Até os que vinham até com a arte moderna, ela deixa um pouco de lado, certo? Ela tem mais, digamos, uma liberdade na sua produção artística, digamos assim. O artista ele é mais livre para produzir, certo? Né? Nós temos também uma influência dessa sociedade que está envolta pela troca de informações, né? Como eu já falei, o mundo está muito rápido, ele está muito veloz. Então, né, a arte está sofrendo bastante influência dessa velocidade, né? Até para ela poder acompanhar o ritmo das coisas também, ela tem que se atualizar, digamos assim, certo? Ela também mescla diferentes estilos artísticos, né? Ela não é só baseada em digamos, um movimento artístico, um elemento artístico. Ela é mais uma junção de vários elementos, né? De vários estilos e vários conceitos, certo? Ela também é uma fusão entre as obras de arte e a vida cotidiana. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que os artistas eles buscavam essa aproximação da arte com o mundo mais real, né? Com o mundo mais cotidiano das pessoas, certo? Uma forte aproximação com a cultura pop, que é basicamente o que move o mundo, né? Os jovens, basicamente, que consomem muita cultura pop. Então, essa arte ela tem essa aproximação muito grande com a cultura pop, certo? E a criação de obras interativas, nas quais o espectador participa ativamente. Foi um momento também onde surgiu artes muito interativas, né? Onde você que está observando, você pode interagir, né? Então, foi um momento também de revolução artística, digamos assim, certo? Bom, agora falando um pouquinho da arte contemporânea brasileira, né? Basicamente, o estilo da arte contemporânea brasileira começou a ser fomentado também a partir da década de 50, né? Por volta de 1960, digamos assim, mais ou menos. Principalmente por meio do movimento de vanguarda chamado neoconcretismo, certo? O neoconcretismo ele foi um movimento artístico surgido no Rio de Janeiro na década de 50 a 60, por aí, certo? Que também trouxe um novo modo de ver e descrever as obras de arte, afirmando principalmente que a arte não é apenas um objeto, mas tem sensibilidade, expressividade e subjetividade. O neoconcretismo, basicamente, ele buscava uma aproximação, né, da arte da vida real, digamos assim. Ele buscava também uma maior interação com o espectador, né?
certo? Então, ele achava que através dessa interação com o espectador começava a pensar sobre o corpo dele, né? Basicamente, como o corpo dele também, vendo essas noções da arte em situações reais, né? Como o corpo dele poderia se tornar também uma ferramenta, digamos, artística, certo? Era basicamente isso que o neoconcretismo ele trazia, né? Mais uma aproximação da arte para o espaço real, digamos assim, certo? E aqui a gente tem uma das principais artistas brasileiras, né, da arte contemporânea, que é a Lígia Clark, né? Ela fez essa obra aí, o Contra-Relevo, que são essas formas aí em relevo, certo? Essas formas elas são, digamos, em 3D, digamos assim, que era uma das características das obras do neoconcretismo, certo? Bom, então outro movimento que influenciou na arte contemporânea brasileira foi o pop art, certo? Eu acredito que vocês não aguentam mais ouvir falar de pop art, a gente estudou bastante sobre pop art, certo? Mas ele foi de extrema importância para o movimento da arte contemporânea brasileira, certo? Lá fora, basicamente, o pop art ele era voltado à cultura de massa, né? Essas mídias que influenciavam essas certas massas da população para fins lucrativos, né? Mas aqui no Brasil foi diferente, né? Por volta da década de 60 a gente estava no período da ditadura militar, que foi um período muito de opressão, né? Principalmente opressão artística. Então, o pop art aqui no Brasil, os artistas buscavam expressar diversas críticas, né? À sociedade e à ditadura, basicamente. E também referenciava alguns dos elementos do tropicalismo, que eram essas questões mais das peculiaridades do Brasil, certo? Como os indígenas, como as praias, certo? Basicamente é isso. Aqui nós temos uma arte pop art, né, de Cláudio Tosi, que é Guevara Vivo ou Morto, fazendo referência a Che Guevara, certo? Bom, então, na década seguinte, né, depois da década de 50, aproximando da década de 70, né, por meio da década de 60, a arte ela se afasta um pouco dos momentos de contestação política, né? Ela assume uma faceta mais de reflexão, do pensamento, da razão e da tecnologia, né? A arte tecnológica ela surge como a partir da exposição internacional de arte para os meios eletrônicos. Então, esse período foi um momento onde a tecnologia estava se sobressaindo, certo? Como eu já falei lá no início, né? A arte contemporânea ela tinha essa questão ligada também à tecnologia. Então, aqui foi o momento onde ela começou a se desenvolver e a influenciar fortemente a arte, certo? Aqui a gente tem o autorretrato probabilístico, né, de Valdemar Cordeiro, de 1967. A gente começava a introduzir essa questão do digital, né, das coisas mais, digamos, digitais, digamos assim. Bom, então a partir da década de 80, né, foi um período marcado pela retomada da pintura, certo? E mudanças no panorama artístico, né, marcado por grandes exposições, tais como Tradição e Ruptura, A Trama do Gosto e A Mão Afro-Brasileira, certo? Foi um período onde a pintura ela se destacava mais, certo? Ela voltou, digamos, aos holofotes, certo? Aqui a gente tem A Mão Afro-Brasileira, certo? De 1988, de Rômulo Fialdini, certo? Bom, então a partir da década de 90, certo? A arte contemporânea brasileira ela desenvolveu uma característica que estava se espalhando pelos outros países já há um certo tempo, certo? Digamos assim, que era fazer o público participar e até mesmo interagir nas obras de arte, certo? A atitude que era apresentada em diversas feiras internacionais, digamos assim, de artes plásticas, assim como nas bienais que aconteciam, certo? Cada vez mais o público ele estava participando dessas expressões artísticas, certo? Bom, aqui a gente tem uma arte interativa, né, em que você está interagindo basicamente com a obra de arte, certo? Bom, então alguns dos principais artistas, certo? Eu não vou falar sobre cada um em si, nem sobre suas obras, certo? Vocês deem uma pesquisada sobre eles, certo? Sobre as suas principais obras, certo? Mas basicamente
era Ligia Clark, que teve aquela imagem que era do neoconcretismo, né, que eu mostrei um pouco no início da aula, certo? Hélio Oiticica também, que foi, digamos, um artista do neoconcretismo também, e Ferreira Goulart, certo? Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre eles, beleza? Então, basicamente, é isso, pessoal, certo? Sobre a arte contemporânea, né? Apesar do alcance, principalmente pelo uso da tecnologia, a arte brasileira ainda permanece um privilégio das camadas mais altas, certo? Mais ricas da população. E ainda continua sendo veiculada nos grandes centros urbanos, né? Excluindo o processo artístico do interior do país. Né? Então, essas bienais, esses eventos artísticos, eles acontecem mais nas cidades grandes, né? Como São Paulo, por exemplo, o que acaba excluindo um pouco esse processo artístico do restante do país, certo? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a arte contemporânea, certo? Ela é uma arte bem complexa mesmo, bem um pouco complicada de se entender, mas como eu já falei, ela é a arte do mundo atual, então nós estamos passando por um momento de complexidade também, certo? A todo instante, né? A gente está numa sociedade cada vez mais veloz, então a arte ela tem que acompanhar essa velocidade para ela não ficar muito para trás, certo? Então espero que vocês tenham entendido, certo? E tenham gostado dessa aula. Então, valeu!